Paz do Senhor a todos. Hoje eu tô aqui para compartilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas. Essa sequência de palavras, elas falam muito ao meu coração, dizem respeito a coisas que eu vivi no último ano de 2021 e eu tô aceitando esse desafio de vir trazer e compartilhar também com vocês. Bom, nesse primeiro momento, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a história do povo de Israel em um momento específico da história. A gente sabe que a história do povo de Israel é marcada por vários altos e baixos, né? Momentos em que eles estão muito conectados com o propósito de Deus na vida deles e momentos em que eles estão desligados ou afastados desse propósito. E houve um momento da história em que a desobediência estava tão grande, tão crescida, e eles estavam se afastando tanto de Deus, que Deus foi enviando os seus profetas para trazer um despertamento ao povo, para trazer uma luz naquele momento e trazê-los de volta para o caminho. Porém, por diversas vezes eles ignoraram a voz do Senhor e eles continuaram afundando cada vez mais naquele caminho tortuoso que eles estavam traçando. E por consequência disso, dessa desobediência, desse afastamento, Deus permitiu que o reino de Judá fosse levado cativo, fosse levado em exílio para a Babilônia, que era um lugar que estava completamente afastado da realidade que Deus queria para o seu povo. E eles passaram ali por muitos anos e até tem um salmo que faz referência a isso, né? Que é o Salmo 137, em que eles falam: nos dias da Babilônia nós nos lembramos com saudade da nossa terra. Ali nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas. E eles viviam momentos de tristeza, de humilhação. Porém, como essa dominação babilônica não foi uma dominação que extinguia a cultura, que subjugava os povos ao ponto de exterminá-los completamente, a eles foi permitido que construíssem suas casas, que fizessem suas vidas, e assim eles passaram cerca de 70 anos na Babilônia. 70 anos é bastante tempo. É o tempo em que novas gerações são inauguradas, em que muitas coisas caem apenas na lembrança. Mas Deus tinha uma promessa àquele povo, porque essa promessa não era pontual, não era para um momento específico, não era extinguível. Ela era uma promessa feita sob uma aliança, né? Uma aliança com Deus, uma aliança, um pacto, um compromisso. E Deus, ele não tinha esquecido desse compromisso. E em determinado momento, chegou a hora dele cumprir o tempo que ele havia designado para esse povo passar na Babilônia, ser corrigido, lembrar do Deus a que eles serviam e, por algum momento, se pudessem, desejar voltar a viver as promessas desse Deus, do Deus verdadeiro. E quando esse momento chegou, está lá em Esdras, no capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano do Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Não entrando nos detalhes dessa palavra, dessa profecia, porque ela foi dada a um rei que não era rei de Judá, não era rei de Israel, era um rei de uma outra nação, que nessa época era a nação que estava dominando Israel, a Pérsia, dominou a Babilônia antes, depois que a Babilônia levou o povo cativo, levou o povo em exílio para sua terra, mas focando no tempo de Deus, no momento em que Deus decide virar e falar para o povo: olha, o tempo de vocês aqui acabou. Despertem para uma nova vida, despertem para o momento em que eu vou trazer vocês de volta. E esse tempo em que Deus deveria trazer o povo de volta para que se cumprisse a sua palavra foi designado por ele, e ele despertou quem quer que fosse para que essas pessoas estivessem
apostos para cumprir a obra de restauração que ele tinha, a fim de que todo o povo pudesse voltar a viver no caminho da sua promessa. Esse despertamento não foi dado só a Ciro, né? Foi trazido também ao seu próprio povo. Lá no versículo 5, no capítulo 1 de Esdras, diz: Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Não foram todos, infelizmente, que tiveram seus corações despertados. A Bíblia diz que Deus despertou através do seu poder, né, da sua comunicação. Ele despertou o espírito dessas pessoas. E em alguns, provavelmente, já tinham seu espírito adormecido ou já tinham seus olhos focados na trajetória e na realidade, numa realidade que era diferente daquela que eles haviam vivido e talvez até estavam em uma posição de conforto. E a palavra que Deus ministra ao meu coração através desse momento da história é realmente aonde nós estamos, em que posição nós estamos no momento de vida que nós estamos vivendo, né, sendo escolhidos por Deus para viver uma vida diferente como estrangeiros nesse mundo, aonde nosso coração tem estado posicionado. Será que nós estamos vivendo numa posição espiritual e até mesmo natural, né? O lugar onde nós estamos vivendo, constituindo as nossas vidas, nossas famílias, esse lugar tem sido propício para receber o despertamento do Senhor? Será que nós temos estado com os nossos ouvidos atentos e os nossos olhos voltados para os céus, esperando, aguardando que Deus venha dar a próxima ordem? Na verdade, toda a trajetória de Israel é marcada por um recolher de tendas e uma peregrinação, uma caminhada rumo a um lugar que Deus estava preparando, né? Durante 40 anos no deserto, assim que eles viveram. Mas, por algum motivo, eles haviam se esquecido desse Deus e desse compromisso de não se apegar, de não se vincular às coisas dessa terra. E aqui, Deus está trazendo de volta um despertamento ao seu povo para inaugurar um tempo de reconstrução na vida e no coração deles. E a pergunta que eu deixo aqui para nós é: será que nós estamos sendo despertados do nosso espírito por Deus? Será que o nosso espírito tem estado conectado com Deus e tem sido despertado para os momentos que Ele quer inaugurar na nossa vida, na nossa história? E não só nessa história que chamamos de nossa, mas na história que Ele tem escrito para a humanidade. Que Deus ele possa abençoar a sua vida nesse dia e que essa pergunta, através dessa pergunta, seu coração venha estar ainda mais próximo dele, venha estar ainda mais atento para o momento em que ele vai trazer essa luz para o seu coração e vai falar com você sobre o despertamento, sobre o posicionamento e sobre a hora de levantar acampamento para seguir em busca dos propósitos de Deus para todos nós. Amém.